pro, Sim. aqui, pro segundo tema aqui, ó. Queda do ien. Segundo tema. É, Sim. vamos explicar por que, né? Por que está existindo a queda do ien aqui, ó, né? A queda do Sim. ien. Você imagina por que o ien Queda, está caindo, Harumi-chan? desvalorização. Dá um, dá uma aula de economia pra gente, Harumi-chan. Você Dá uma imagina por aula de quê? economia. O Bigodinho tem que dar uma aula de economia nessa parte. Não, então, produção, o ien, tecnicamente, né, Harumi-chan, por que Hum, o ien está caindo, né? Tem vários sim. fatores, né? Mas o principal fator é que o ien está caindo em relação ao dólar, ao rubro, que é o dinheiro da Rússia, ao euro, ao dólar australiano, até ao real está caindo. Então ele está caindo Sim. para o mundo inteiro, né? O ien está caindo para o mundo inteiro. Por quê? Porque o ien era uma moeda de segurança. Então, se tem guerra, se tem pandemia, se, né, acontece, cai um meteoro na Califórnia, todo mundo comprava o ien antes. Mas agora ninguém está comprando mais o ien. Por quê? Porque o ien ele se tornou uma moeda fraca porque o Japão não tem juros, entendeu? O Japão não tem juros. Hum, E sim. os Estados Unidos têm juros, a Europa tem juros, Sim, a sim, sim. Austrália tem juros. É, Então, se você correto. tem dinheiro, você quer colocar o dinheiro onde tem juros, né? Sim, sim. E os Estados Unidos, né, que até agora é o país mais rico do mundo, ele estava com a política dos juros 0%, 0,2, 0,3, 0,4%, que é a porcentagem do Japão, 0,2%, né? Ou até juros negativos o Japão tem, né? Então, se você coloca 100 euros no banco, ele fica 99,99 euros daqui a um ano, né? E você perde se você deixar no banco. Agora, o que aconteceu? Os Estados Unidos começou a imprimir muito dólar, aí começou a aumentar a inflação. Para brecar a inflação americana, eles começaram a aumentar os juros, entendeu? E Hum, aumentando os juros, o Japão não acompanhou. Se ele tivesse condições de aumentar os juros, ele não ficaria desigual e não ia acontecer a queda do ien. Só que sim. todos os Essa grande países aumentaram. Todos os desvalorização. países aumentaram os Sim. juros. Só o Japão não conseguiu aumentar os juros. Por quê? Porque Hum, o Japão ele tem muito dinheiro emprestado nas fábricas japonesas e o Banco Central japonês tem muitas ações do governo compradas, né? Então imagina, se você tem muitas obrigado, produção. Se você tem muitas empresas japonesas que devem, né, e estão pagando juros, vamos supor, a Toyota. A Toyota deve 100 euros, né, e paga 0,2% de juros por ano. Então, ela ia pagar o quê? Menos de 1 euro por ano de juros, não é? Se os juros é assim, os juros, os juros para quem deve, né? Se não aumentar é hum. melhor, não é? Não é? Ah, é, porque senão não Senão você só vai aumenta. ficar pagando juros, não é? É, é, é. Você pega Sim. dinheiro de um mafioso aí na Irlanda, Hum, né? Você pega dinheiro, você pega dinheiro de um mafioso aí na Irlanda, aí fala, oh, Harumi-chan, eu vou te emprestar aqui 100 euros, mas até o final do mês é sim. 200, hein? 100 é juros, né? Não fica É, pesado pra você? com certeza. Não tem Então, nem lógica. aí você imagina, o Banco Central do Japão não consegue aumentar os juros do Japão, por quê? Porque ele tem muito dinheiro emprestado para essas grandes empresas japonesas. Todos têm dinheiro emprestado. Toyota, Nissan, Panasonic, tudo, Subaru, tudo tem dinheiro emprestado, entendeu? Do Banco Central. Então o que que acontece? Se o Banco Central fala assim, os Estados Unidos aumentou os juros dele para 2,5%, né? O nosso tá 0,2%.
Se a gente aumentar para 2,5%, 0,2 para 2,5%, aumenta 10 vezes os juros. 10 vezes os juros. Aí, se você pegou 100 euros do mafioso aí na Irlanda para pagar 200 no final do mês, né? Se aumentar 10 vezes os juros da noite para o dia, você vai ter que pagar 2.000 euros para esse mafioso no final do mês. Você vai conseguir isso? Obviamente não, senão você não estaria pegando emprestado em primeiro lugar. Então, não é? Então, o que que acontece no Japão? O Banco Central do Japão, ele não consegue aumentar os juros, não vai conseguir, não tem como ele aumentar os juros por pelo menos um ano. Então, até 2023, a queda do ien, ela vai ser vertical, verticalmente para baixo, entendeu? Não tem como, não há possibilidade dele aumentar o juro, porque se ele aumentar os juros, ele vai quebrar todas essas big empresas, essas principalmente as automobilísticas japonesas, que são o alicerce principal, né, ou são os propulsores principal da nave espacial chamada Japão, né? Então ele mata, né, esses propulsores. Então ele não pode, jamais ele pode aumentar os juros 10 vezes da noite para o dia. Então ele vai dar esse espaço de um ano, né? Ele falou assim, ó, tal, né? O ano que vem a gente vai ter que acompanhar esse aumento de juros dos Estados Unidos, tal, entendeu? Mas esse ano não vai acontecer nada. E o que que vai acontecer? O Ien ele vai cair e o presidente do Banco Central japonês ele está sentado na poltrona da casa dele hoje, em pleno sábado à noite, rezando, sabe? Rezando pro Ien não cair mais do que já está. Porque a única coisa que ele pode fazer, o presidente do Banco Central japonês, é rezar. Porque esse um ano ele tá amarrado, assim, tá com as mãos atadas, ele não pode fazer nada, né? Atadas. Então, Hum. né? O ien pode chegar a um dólar pode chegar a 200 ienes da noite pro dia. Por quê? Porque se o mercado achar que o Japão ele tá nessas condições, ele vai começar a vender ien e comprar dólar, obviamente, né? O Japão não vai se mexer por um ano, então eu vou ter que comprar dólar e abandonar o ien. É,